Certo. Deixa eu ver aqui. Bom, no outro encontro nós estávamos trabalhando com um cubo, né? Eu fui até o cubo na outra vez. Então, deixa eu ver aqui, ó. O que eu vou fazer de cubo? Eu vou começar a fazer uns exercíciozinhos, então. Aham. Eu já tô com aqui umas lâminas. Vamos ver se esse aqui eu fiz. Não tenho certeza. Vou compartilhar esse. Acho que eu não fiz. Uhum. Deu para ser 110%. E aí eu vou colocar aqui na número 2 e vou compartilhar. Essa aí, ó. Eu fiz essa? Acho que não, né? Não. Não, Essa tá, né? inclusive, na lista, pessoal, que eu passei para vocês. Ó. Não sei, ó, alguém fez aí, quiser. Eu já ia falar que eu já ouvi. Saiu. Tá, e aí, o que a gente faz? A gente resolve, não resolve? Deixa lá na lista? Tu que manda, Não, Matheus. a lista já foi antes das férias. Se o pessoal Ah, já quiser, foi? alguém quiser comentar aí, como é que alguém fez aí, se quiser se pronunciar. Quem Não fez sei. essa? Vamos ver se alguém fez. Sem pressão. Ih, rapaz. Bom, vamos seguir assim, ó. Olha só. Considere o cubo ABCDEFGH, representado na figura abaixo, cuja aresta mede 4. E M é o ponto médio da aresta B. Então, esse M aqui, ó, esse pontinho aqui, é bem no meio da aresta B, sendo que todas as arestas medem 4, né? Então, aqui eu tenho 4. Aqui eu tenho 4. Essa profundidade aqui, 4. Tudo é 4. Muito bem. E aí eu quero saber a área desse triângulo. Do triângulo que está mais em destaque, né? MHG. Sabemos que área de triângulo, lá da geometria plana, base vezes a altura dividido por 2. Então, nesse triângulo aqui, ó, se eu enxergá-lo, se eu colocar a minha visão, o meu olho aqui, ó, o que acontece? E essa aresta GH, ela passa a ser a base para mim, né? Essa aqui passa a ser a base. Eu estou olhando de lá para cá, então eu fico com isso aqui, ó, fico com esse triângulo. E aqui é 4. Então, a base desse triângulo é 4. Isso aqui, ó. Esse 4 aqui é a base. E a altura desse triângulo, olha só, a altura aqui, ó, corresponde a essa linha aqui, ó. Aqui vai estar a altura. Deixa eu aqui diminuir a espessura e vou colocar em vermelho. Tá aí a altura. Muito bem. E aí, olha só, na realidade, então, para eu fazer esse exercício, só me falta a altura, né? Porque eu sei que a base é 2, aqui é sobre 2, só me falta a altura, que é essa linha vermelha aqui. E aí, como é que eu posso calcular essa altura aí? Essa linha vermelha? E aí? Alguém? Bom, olha só, tem dois formatos, tá? De eu pensar esta linha vermelha. Uma delas é formar aqui, ó, um triângulo, retângulo. Olha só. Uma delas é pensar assim, ó, baixo aqui. Olha só, baixo aqui. Opa. Aqui, ó.
Baixo aqui. Vou colocar aqui em verde. E faço uma outra linha aqui, ó. E aí, a partir disso, eu construo um triângulo assim, ó. Certo? Então, eu posso pensar nesse triângulo retângulo aqui. E aplicar Pitágoras para achar essa linha vermelha que seria a hipotenusa. Então, isso é um jeito de fazer. Vou fazer isso aqui, ó. Ipe ao quadrado igual cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Isso para quem enxergou isso que eu enxerguei aqui, ó. Esse triângulo construindo a partir dessas construções que eu fiz. A hipotenusa é o H ao quadrado, igual um cateto é esse aqui, ó, que é o 4 ao quadrado, e o outro cateto é esse aqui, que estou observar, ó, também coincide com a aresta 4. Até aqui. Tudo certo. Tudo certo? Entraram na minha viagem aí? H ao quadrado igual a 4 ao quadrado 16, mais 4 ao quadrado 16. E aí eu tenho H ao quadrado igual. Aqui eu vou te dar um esquema. Eu podia somar isso, tá? 16 mais 16, 32. Mas eu posso fazer uma coisinha aqui. Olha só o que eu vou fazer, ó. Eu quero saber o H, então eu já boto aqui H é igual a raiz quadrada do 16 mais 16. Eu não vou fazer esse 32, tá? Olha o que eu estou pensando aqui, ó. H é igual a 16 mais 16. Então, esse H, eu posso dizer que é 2 vezes 16, né? 16 mais 16, 2 vezes 16. E aí, a raiz de 16 é exata. Eu sei que a raiz de 16 é 4. Então, eu resolvo essa raiz e esse 4 pula para fora. E aí, eu tenho que o H pulando para fora o 4. 4 raiz de 2. Então, está aí a hipotenusa, que equivale à altura do triângulo que eu estou procurando. Então, aqui é 4 raiz de 2. Aí eu posso fazer aqui, simplificar 4 por 2, 2. 2 vezes 4, 8. 8 raiz quadrada de 2 para esta área, e aí eu fico com a letra C. Tá? Então, isso é um jeito de pensar, tá? É um raciocínio. Eu criei aqui um triângulo retângulo e calculei essa linha vermelha que corresponde à altura do triângulo que eu estou querendo por Pitágoras. Bom, outra coisa que eu poderia ter visto aqui, não sei quem enxergou assim, quem não enxergou assim, é pegar esta linha vermelha, que é a altura do triângulo que eu estou querendo, e arrasto ela, olha só, esse ponto aqui, ó, esse ponto médio, eu arrasto ele aqui para o ponto G. Então, eu pego essa linha e arrasto e ponho esse ponto aqui no ponto G. E esse ponto M, que também é um ponto médio, eu arrasto para cá e coloco em cima do ponto B. E aí, aquela linha vermelha, ela vai ficar coincidente com esta linha que eu vou construir agora. Vai ficar aqui, ó. Consegue ver que se eu arrasto a linha para cá, ó, e esse ponto para cá, esta linha vem e fica nessa posição. E esta linha, então, funciona como a diagonal de um quadrado. Então, eu também poderia ter calculado essa altura do triângulo por diagonal do quadrado, que a gente sabe que diagonal do quadrado é lado raiz de 2. O lado é a aresta do cubo, que é 4, e a diagonal fica 4 raiz de 2, bem mais rápido. Que é o que eu obtive aqui, ó. Então, eu também tinha esse caminho se eu faço esse tipo de projeção, né? Esse tipo de arrasto aqui desta área, desta altura do triângulo, posicionando como diagonal do quadrado.
Tranquilo? Ou não? Tranquilo. Não? Tranquilo, senhor. Então tá. E a minha internet tá dando uma trancada, será, hein? Então tá, essa foi. Sim. Vamos adiante. Deixa eu catar uma outra aqui. Uhum. Essa que eu fiz foi 2020. Vou fazer por ordem, então. 2020. Tem uma aqui que é 2019. Da URGS também. Deixa eu compartilhar aqui. Tá aí na tela. Ok. Deixa eu ver se foi. Foi. Olha só. Muito semelhante à anterior. Diz assim. Na figura a seguir está representado um cubo cuja aresta é 2. Então, agora a aresta é 2. O ponto P está localizado no centro da face EFGH. A medida do segmento AP. Bom, então, a primeira coisa que eu vou fazer nesse exercício é o quê? Esse exercício também estava na lista lá, não? O Matheus, esse não? Tá. E aí? O que você faria em primeiro lugar? Eu quero saber a medida do segmento AP. Isso aqui é a tua prova. O que tu faria em primeiro lugar aí? Primeira coisa que tu faz é o quê? Ninguém se manifesta? Ok. Sim, depois eu salvo as lâminas. Ué, eu gravo depois, eu salvo elas. Eu tô com elas abertas aqui, depois eu salvo e coloco lá. E aí? Me ajuda aí, porra! O que eu tenho que fazer aqui? O que tu faria na tua prova? Primeira coisa. Anotar que vale 2 cada coisinha? Pode ser. Vou fazer isso, então. Vou seguir a tua orientação. Vou por ti. Então, vale 2 cada coisinha, vale 2 cada segmentozinho, cada aresta. Vou por aqui, 2. Só para me basear, ó, aqui eu tenho um outro 2. Aqui essa profundidade aqui, um outro 2. Aqui também um outro 2. Enfim, as arestas são 2. Beleza. Depois disso, o que dá para fazer ainda? Bom, assim, por dedução, eu diria que o P, né, ele tem 1 centímetro de cada coisa, de cada paredinha. Boa. Muito bem. Tá, é um raciocínio também. Joia. Uhum. Ele é. Dá para dizer também que ele está bem no meio da diagonal aqui, ó. Se eu traçar uma diagonal aqui, ó, ele também está bem no meio da diagonal. Né? Então, ele está bem no meio da diagonal e ele também tem essa distância de 1 centímetro das paredinhas. Boa. Tudo bem. Mas o que eu preciso fazer nesse desenho para iniciar minha resolução é o seguinte: se eu quero saber a medida do comprimento AP, a primeira coisa que eu faço é justamente traçar esse segmento na figura. É pegar meu lápis, pegar minha caneta e riscar esse segmento do A até o P. Então, essa é a minha primeira coisa, daqui até aqui, ó. Eu vou fazer essa ligação, porque a partir desse segmento aí, é que eu vou elaborar o tipo de viés geométrico, né, ou viés de raciocínio que eu vou estabelecer para a resolução. Olha só, então eu liguei o segmento AP aqui, ó. Quando eu faço essa ligação, opa, aí eu já percebo que dá para fazer algumas coisas. Tem mais de um jeito de fazer essa questão. E aí, alguém tem alguma sugestão? Eu tenho que descobrir essa medida aqui, eu vou chamar isso aqui de X. Pronto. Alguém tem a sugestão?
Se eu tivesse com a prova na minha frente, eu marcaria um ponto ali no meio da base de baixo. Boa! Boa! Isso aí. Vou botar aqui, ó. Quem é que falou para mim isso? Desse ponto. Júlia. Júlia, pena que eu não posso usar a tua letra aqui, ó, de G. Então eu vou usar outra letra. Vou usar aqui letra M. Tá? Bom, já marquei o ponto que tu fizeste. E agora tu faria o quê? Eu traçaria uma linha entre A e M e P. Boa, isso aí. Muito foda. Isso aí. Ó, vou fazer esta linha aqui. Vou seguir exatamente o que tu enxergaste. Ó. Vou criar aqui, ó, uma linha. E aqui uma outra linha. Quando eu faço isso, sabe o que eu criei aqui? Eu criei um triângulo retângulo. E aí, meu, Pitágoras, né? Pitágoras. Pi ao quadrado igual... Oi. Mas também daria para ser, tipo, ligando o P no H e o H no A. Não? O P no H e o H no A. Sim. E seria o mesmo triângulo, né? Se tu observar, ó. Sim, né? Sim. Sim, daria ótimo. Muito bem. Muito bom, Ingrid. Sabe que esse tipo de coisa, tá? Assim, divisão, tem uns que vêm o triângulo para um lado, tem uns que vêm um triângulo para o outro. Isso tem a ver com o funcionamento, né, do nosso cérebro, assim, né? A maneira como se vê. É a mesma coisa porque que uns escrevem com a direita e uns escrevem com a esquerda, né? Então, essa coisa de enxergar o triângulo de um jeito e outros enxergarem o triângulo de outro jeito, tem a ver com essa fisiologia cerebral, vamos dizer assim, fisiologia da mentalidade, vamos dizer assim, tá? Então, tranquilo, mas é o mesmo triângulo, daria para fazer sim. E agora é só ser feliz, né? A hipotenusa é o x, que é o que eu estou querendo, x ao quadrado. Um cateto, olha só, é tudo isso, tá bem fácil, ó. Quanto vale esse cateto PM aqui? 2. 2, né? Coincide aqui com a aresta. Então tá. Então esse cateto aqui, ó, que eu vou botar PM, ó, ele é 2. 2 ao quadrado. O mais chatinho é o outro cateto, esse cateto aqui, ó, que eu não sei direto. Posso até chamar de Y. Y ao quadrado. Vou colocar aqui x ao quadrado igual 2 ao quadrado, 4. Agora, o que é esse y ao quadrado aí? Ele equivale ao que geometricamente? Aquele y ali equivale ao quê? Eu falei sobre isso quando a gente estava especulando o desenho. Lembra que eu falei aqui, ó, lá, esse ponto aqui está bem aonde? Bem Na metade da diagonal do cubo? na metade da diagonal dessa face lá, né, dessa paredinha. Então, esse y, ele corresponde a meia diagonal. Metade da diagonal. A gente sabe que diagonal de quadrado é lado vezes raiz quadrada de 2. A diagonal inteira desse cubo, como o lado desse quadrado, né, que funciona como aresta do cubo, é 2, eu tenho 2 raiz de 2. Isso é a diagonal toda aqui, ó. Toda a diagonal do cubo é 2 raiz de 2. Em se tratando do y ser meia diagonal, então o y é igual a 2 raiz de 2, divide por 2. E o y é igual, cancela 2 com 2, raiz de 2. Todo mundo? Sim. Nossa, eu tenho uma pergunta. Claro. Teria como resolver de outro jeito? Porque assim, quando a gente fez o triângulo ali com o M, se eu ligasse do M, né, até um ponto no meio do A e B, que eu sei que ali daria 1,
E eu sei que ele daria 1, daria para fazer também. Claro, claro que sim. Eu até pensei em fazer, em vez daqui pro AB, ó, eu pensei em fazer ele para cá, ó, no meio do BC. Que eu acho que o triângulo ele fica mais, não sei, a minha visão, ó, ele fica bonito aqui, ó. Certo? Daí eu consigo perceber que se trataria da mesma situação, né? Tranquilo, mas daria sim, tá? Tranquilo. Tem mais de uma maneira de fazer É que esse no exercício. caso, seria tipo, tu pegar ali e fazer no meio do AB, né? Do Uhum, M ao meio do AB, para fazer, para calcular, para achar a hipotenusa, pra hipotenusa usar no outro coisa. Tu entendeu? entendi. Tu ia fazer 2 cálculos aí, não? Isto. Isso, 2 Pitágoras. Perfeito, tá? Dá para fazer isso sim. Tranquilo. Bom, seguindo aqui na mesma balada, como o y é raiz quadrada de 2, aqui é y ao quadrado, vai ficar bem legal, porque vai dar raiz de 2 ao quadrado. E aí x ao quadrado igual a 4 mais raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado, cancela a raiz com potência, me sobra 2. E aí x é igual, 4 mais 2, 6. Vou fazer devagar. X ao quadrado igual a 6. X é igual a raiz positiva do 6. Alternativa C. Legalzinho, é? Difícil isso? É meio dificinho no início, né? Mas Uhum. depois tu vai pegando o jeito. É, tem que fazer tipo por tentativa, assim, né? Começar a manipular a figura, começar a traçar os segmentozinhos ali para construir o triângulo retângulo. Basicamente é isso, tá? Muito bem. Então tá. Deixa eu colocar aqui a data de hoje já. Daqui a pouco eu começo a salvar essas lâminas. 05. Fazer mais para cima lá. Beleza. Isso foi 2019, tá? 2020 e 2019 foram parecidas. Eu tenho mais uma aqui. Deixa me ver. 2018. Que é bem parecida também. Essa questão quase... Para a URGS ela é muito frequente, né? Apesar de que muito provavelmente não tenhamos a prova da URGS agora em janeiro, fevereiro. Então... Não vai ter já. não vai ter, né? Não. Porque já foi suspensa aquela do meio do ano, então acho que não tem. Talvez tenha no meio do ano que vem, né? Essa é a expectativa. Aliás, deixa eu só... Desculpa já te cortar. Pessoal, se vocês pretendem participar do processo seletivo da URGS, caso vocês já tenham feito o Enem, se vocês quiserem participar agora no 21/2, tá com o edital de isenção do valor do processo seletivo. Então, se vocês pretendem participar, vocês já podem entrar lá no site da URGS, lá da Copers, e ler o edital, ver se vocês têm o acesso, né, à isenção do processo seletivo. E já se inscrevam lá, e aí depois, quando chegar o momento de se inscrever no processo seletivo, né, ele vai ser que nem agora do 21/1, vai precisar da nota de algum Enem antigo ou de algum processo da URGS, de algum vestibular. Se tiverem, Sorry, então, não sei. desculpa. Eu vou ter que sair, porque eu descobri que eu tô tendo aula agora da escola. Boa essa. Descobriu. Tá bom. Então tá. Vamos seguir nessa, então? Vamos fazer essa? Diz ali. Uma partícula... Acho que tem que trocar lá. Tem que trocar? Verdade. Essa aqui é 2018, tá? 2018, URGS 2018. Diz assim, uma partícula parte do ponto A e chega ao ponto H, percorrendo a poligonal ABCDEFGH no cubo de aresta unitária, representado na figura abaixo. Pergunta a distância percorrida pela partícula. Bom, está me dizendo aí que
esse cubo tem aresta unitária. O que significa isso, senhor? Aresta unitária. Aresta igual a 1. Então, aqui, ó. 1. Aqui, ó. 1. Aqui, ó. 1. Aresta igual a 1. Ok. E aí ele quer saber quanto que essa partícula percorre. Então, a partícula ela faz um deslocamento aí, né? Ela parte do ponto A e chega ao ponto H. Então, ela começa aqui, ó, no ponto A e chega no ponto H. Mas ela não faz esse percurso direto, porque se fosse assim, teria percorrido 1, né? E aí a resposta seria letra A. Certo? Bom, o que nós temos aqui é o percurso dela. Então, vamos pensar assim, ó. Ela vai fazer a poligonal A, depois vai para o B, depois vai para o C, D, E, F, G e H. Então, essa aqui é a sequência do deslocamento. Então, o primeiro deslocamento que ela faz é do A até o B. E aí eu vou fazer esse cálculo. Quanto é que vale o deslocamento de A até B? Quanto vale isso aqui, ó? Tchan. Quanto vale? Ai, meu Deus do céu. Quanto vale? Quanto vale esse pedaço aqui? 1. 1 é a aresta do cubo. Então, AB é igual a 1. Depois, essa partícula, ela vai do B para o C. A B agora vem para o C. Então, ela vai fazer esse deslocamento aqui, ó. Quanto vale esse pedacinho BC? Ou o que ele corresponde? Esse BC. 1. Será que é 1? Daqui do B até o C é 1? Como chama geometricamente esse segmento? Como é o nome dele? Raio. Raio? Diagonal? Mais alguém? Diagonal. Então eu tenho aí, ó, olhando esse cubo de baixo para cima, o que acontece? Eu enxergo isso aqui, ó. E aí o BC, para mim, ó, olhando de baixo para cima, é isso, ó. Aqui está o BC. É a diagonal de um quadrado. Então, BC, vou pôr aqui, ó, é uma diagonal de quadrado. Diagonal de quadrado. A gente sabe que diagonal de quadrado é igual a lado raiz quadrada de 2. Então, essa diagonal é igual, o lado é 1, que é a aresta do cubo, raiz de 2, 1 vezes raiz de 2, raiz de 2, diagonal igual a raiz de 2. Então, BC ficou igual a raiz de 2. Vou colocar aqui embaixo. BC ficou igual a raiz de 2. Tranquilo até aqui? Então, foi do A até o B, deslocando 1. Do B até o C, raiz de 2. Próximo deslocamento vai para o D. Então, eu tenho agora do C até o D. E do C até o D. Quanto vale aqui, ó? Deslocamento do C até o D. Quanto vale? 1. Boa. 1. Fechou. Depois do C até o D, ele vai do D até o E. Né? Ó, A, B, C, D, E. Então, agora do D para o E. Quanto mede aqui, ó, do D para o E? 1. 1 de novo.
Então, aqui DE mais 1. Depois eu tenho próximo D até o E, agora do E para o F. E para o F. E para o F, que seria isso aqui, ó. Quanto vale isso aqui? 1. 1 de novo. Quando é por cima da aresta, melhor para mim, né? 1. E agora está faltando F, vai para o G. Então, do F agora, ó, vai para o G. Agora, essa distância aqui, ó.